Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Um prazer estar de volta aqui com vocês. O vídeo de hoje está bem diferente. Hoje vai ser um bate-papo sobre imóveis, compra de imóveis. E se vocês puderem deixar nos comentários qualquer dúvidas que vocês têm ou qualquer pergunta, normalmente todos os domingos, né, eu coloco vídeos de imóveis, mas eu tive um problema com o meu estabilizador, que é o que eu gravo os vídeos, para os vídeos não ficarem tremendo, e ele estragou de vez, e essa próxima semana agora, eu já estarei com o novo. Então, até gravei alguns vídeos sem o estabilizador, mas eu percebo que não fica da mesma forma, fica ruim para vocês em questão de ficar balançando e tudo mais. Então, hoje eu vou colocar um vídeo falando apenas de compra e venda de imóveis, é um bate-papo. E aí na próxima semana eu já volto à programação normal com a graça de Deus. Então, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito da compra de imóveis. O que que acontece? Normalmente quando as pessoas resolvem que querem comprar um imóvel, que vão partir para comprar um imóvel, normalmente a primeira coisa que elas já querem fazer de cara, sem analisar mais nada, é tipo assim, surge na cabeça, vou comprar um imóvel. Então, normalmente, trabalhar nessa área já há 6 anos, quase 7, eu vejo, pelo menos aqui em Ribeirão é assim, já ouvi falar que em outros lugares não são, mas aqui é. Então, aí a primeira coisa que a pessoa vai comprar um imóvel, a primeira coisa eu vou visitar. Então, ela quer sair visitando e ela não para pensar, eu quero casa, é apartamento, é terreno para construir, e às vezes nesse não parar para pensar, a pessoa acaba perdendo muito tempo ali, porque ela quer visitar 20 casas, 15 apartamentos, 20 terrenos, para posteriormente decidir. E depois de perder todo esse tempo, visitar todos esses imóveis, que ela vai parar para pensar, mas quanto que eu vou gastar na construção? Vai valer a pena? Eu tenho esse tempo para construir? O que que vai ser melhor? Vai ser melhor uma casa, um apartamento? E aí quando ela para fazer que deveria ter sido feita a primeira coisa, né? Ela já está bem desgastada, porque você ficar visitando vários imóveis, você acaba ficando bem desgastado. Então, assim, o vídeo de hoje é realmente um bate-papo. Eu sempre tenho em mente que para a gente ter uma compra tranquila de um imóvel, fazer uma boa compra, primeira coisa, antes de procurar qualquer corretor, antes de procurar qualquer imóvel, é definir exatamente o que você quer. E você consegue definir isso pensando, analisando, conversando com familiares, olhando também os imóveis que estão disponíveis no mercado, porque tem muita gente que também, eu quero comprar um imóvel e ela não sabe o valor, ela não sabe nada disso, entendeu? Às vezes ela acha, eu vi o prédio ali X, passei na frente e vi, eu não sei se são dois dormitórios, se são um dormitório, aí vamos supor, um dormitório vai se adequar para ela. E ela, tipo assim, pode gastar 200 mil e aquele prédio vale 500. Então, assim, e aí ela liga na imobiliária, eu quero o prédio X. E a hora que a gente vai passar, a pessoa se espanta, né? Então, faça primeiro uma busca nos portais, nas imobiliárias, para vocês irem tendo uma noção. Se eu posso gastar X valor, qual que é o tipo de imóvel que eu quero, que eu posso comprar? Porque às vezes a pessoa também vem para a gente, posso gastar 200 mil, e que é um tipo de imóvel que ela não vai comprar com 200 mil. Então, assim, é muito importante essa questão de parar, analisar tudo, e aí a pessoa tendo em mente, eu vou construir, um exemplo, eu vou construir, já tem em mente, eu tenho esse tempo para construir, quanto que eu vou gastar na construção, tudo isso é muito importante você ver quem que eu vou precisar de profissional para contratar, para fazer a minha obra, e as pessoas acabam deixando isso, vou ver depois, e às vezes ela já viu vários terrenos, já demandou bastante tempo, a hora que ela vai ver, eu fiz as contas aqui, não vai dar para eu construir, vou ter que comprar outra coisa, entendeu? Então, otimize seu tempo, o tempo dos outros, porque isso faz toda a diferença. Então, esse é o primeiro passo.
realmente definir e já pesquisar e já saber o que você quer. E o segundo passo, o pessoal acha, vai ser entrar em contato com a imobiliária. Também não é. O segundo passo é o quê? É eu saber como que eu vou pagar. Não adianta eu querer visitar inúmeros imóveis sem eu saber se eu vou conseguir pagar aquele imóvel, se eu vou conseguir aquela faixa de valor. Isso a gente vê muito também no mercado, que demanda muito tempo e acaba dificultando muito, que é a pessoa querer um tipo de imóvel que ela não vai conseguir comprar aquele tipo de imóvel, porque a renda dela não se adequa, ela não vai conseguir pagar as parcelas, um monte de coisa. Então, assim, saiba exatamente, vou fazer financiamento, quanto que eu vou gastar? Já vou olhar tudo, olha qual que vai ser suas parcelas, quanto você tem que dar de entrada, que a gente mais vê gente que quer comprar imóvel, quer ficar visitando 20, 30 imóveis, e depois ela não tem entrada para comprar um imóvel. Como que você vai comprar um imóvel sem entrada? Posso aqui entrar posteriormente nessa questão de financiamento, explicar tudo certinho. Existem algumas exceções, raras exceções, eu mesmo já vendi para cliente que não tinha entrada, mas são raras exceções que você consegue comprar e adequar tudo, porque tem várias regrinhas que você tem que se atentar para conseguir comprar sem entrada. Então, assim, se essa é a sua questão, é a primeira coisa que você já tem que falar para o corretor, é isso, porque tipo assim, as pessoas querem que o corretor encontre o imóvel certo, mas elas não falam a verdade para o corretor, elas mentem o tempo inteiro, elas omitem o tempo inteiro. Então, assim, bola de cristal a gente ainda não tem, né? Infelizmente. Então, assim, se você não falar a verdade, eu não vou conseguir te ajudar, acho que ninguém vai, né? É a mesma coisa eu chegar no médico, falar para ele que eu tô com dor de cabeça, sendo que eu tô com dor de barriga e quero que ele descubra, ele na bola de cristal ele veja que é dor de barriga e me dê o remédio certo. É simples assim, não tem. Então, assim, com a gente acontece a mesma coisa. Não temos bola de cristal, a gente não adivinha pensamento. Se você não falar, não vamos conseguir te ajudar. Então, se você quer realmente comprar um bom imóvel, fale a verdade para o corretor. Quantas vezes eu já atendi cliente que, por exemplo, o cliente não queria andar baixo, e a hora que a gente agendava a visita, chegava lá para mostrar, é andar baixo eu não queria. E assim, a gente já tinha perguntado, já tinha mandado o link, ele já tinha visto que era andar baixo. Então, assim, entendeu? Dá umas coisas que não dá para entender. Mas enfim, então essa segunda etapa, ela é muito importante também. Saiba exatamente como que você vai pagar, se é à vista, se é por financiamento. Se for financiamento, já faça simulações ou deixe o crédito aprovado. O crédito aprovado, você fica com ele por 6 meses aprovado. Então, você tem 6 meses ali para encontrar o imóvel e dar seguimento no processo de financiamento. Então, assim, deixe já o crédito aprovado, pelo menos faça simulações, veja quanto você vai gastar de documentação, quanto que vai ser suas parcelas, se adequam, quanto que vai ser a entrada, se você tem esse valor, que isso tudo é muito importante você já saber antes de ficar visitando um imóvel, porque vamos supor, eu visito 20 imóveis de 500 mil, um exemplo. Depois eu descubro que fui lá fazer o financiamento, achava que a taxa era uma, achava que a parcela era uma, achava que a entrada era uma, e eu descubro que eu só consigo comprar um imóvel de 300 mil. Ou seja, aqueles 20 imóveis que eu visitei de 500, já foi, você perdeu o seu tempo, dos outros e tudo. Então, assim, os que vão ser agora de 300 vão ser outro nível. Então, não tem como comparar. Então, você vai ter que se adequar a várias coisas. Aí você já viu um melhor, você já tá com aquilo na cabeça. Queria tanto aquele de 500 que você fica deslumbrado, porque a diferença, por exemplo, do imóvel de 500 para o de 300 é gritante. Então, assim, faça primeiro essa questão, veja primeiro essa questão, como que vai ser a forma de pagamento. Outra questão com relação à forma de pagamento que a gente passa muito perrengue é com relação, tem um imóvel para vender, preciso vender esse imóvel. Se você precisa vender esse imóvel para comprar um outro, não adianta você sair agora querendo visitar 20, 30 imóveis, sendo que você não tem um comprador para o seu. Resolve o quê? Não resolve nada. Eu vou vender meu imóvel rápido, você sabe?
Se ele tiver um valor de mercado, um valor até abaixo do mercado, talvez você venda rápido mesmo. Mas e se não tiver? E se demorar meses, anos para vender? E aí? Aqueles 20, 30 que você já foi visitar, resolveu o quê? Resolveu nada também, mesma coisa. Então, é um puxão de orelha, mas assim, às vezes a gente precisa parar e pensar, não fazer as coisas no automático, fazer as coisas sem pensar, a gente precisa pensar. É a mesma coisa, eu vou comprar um carro, eu preciso saber como que eu vou pagar aquele carro, qual que é o carro mais ou menos que me... É lógico, eu vou chegar lá na concessionária, às vezes vão me apresentar outros, mas eu já vou com uma ideia mais definida. E aqui nessa área imobiliária, às vezes a pessoa vem totalmente perdido. E aí ela tá assim, às vezes visitando 10, 20, 30 comigo, mais 20, 30 com mais 10 corretores, aí você imagina, né? E aí depois ela fica totalmente desgastada e fala assim, ah, não, comprar imóvel é muito difícil, dá muito trabalho, não, eu vou esperar agora, vou parar, vou pensar, ou seja, o que ela devia ter feito no começo, né? Porque todo esse desgaste, realmente, se você não seguir essas etapas que eu tô falando aqui, realmente você vai ter desgaste, pode ter certeza. E aí a terceira etapa seria em si, entrar em contato com o corretor, com a imobiliária, vamos visitar, explicar para o corretor como que eu estou procurando. Eu atendi uma cliente recentemente que ela foi pessoalmente na imobiliária e ela me passou assim tudo com detalhes como ela queria. Ela já tinha visitado algumas coisas, estava dando seguimento num que não deu certo. Depois fui descobrir que o corretor tinha mentido para ela e tudo mais, até ela não entendeu por que não deu certo, o corretor sumiu, enfim. E mas ela, assim, ela chegou, ela me falou tudo. Eu preciso que seja face e sombra, eu preciso que seja vaga coberta, eu preciso ter elevador, eu posso gastar até tal valor. E os bairros são esses e esses. Tipo assim, ela falou tudo. Tipo assim, ela também não queria vista fechada, tinha que ser vista mais livre. Eu sei que ela me falou tudo, tipo assim, não ficou nada para trás. Ou seja, eu consegui parar, sentar, fazer uma listagem do jeitinho que ela tinha me passado, passar para ela, e aí deu tudo certo. Agora sim, se você vem, não me fala, aí eu te mando, você pode agendar a visita, pode agendar, eu chego lá, é primeiro andar, aí você já fala, não, primeiro andar eu não queria. Você tinha que ter me falado antes, né? E a gente sempre pergunta, entendeu? A gente sempre pergunta se tem imóvel para vender antes. Tudo isso a gente pergunta, só que na grande maioria das vezes a pessoa mente. E aí ela só vai falar a verdade depois que ela visitou vários, que ela já gostou que ela apaixonou em um. E aí, então eu queria muito fazer uma proposta nesse, mas eu tenho que vender o meu. Ué, mas você não falou que ia ser à vista? Vai, mas tem que vender o meu. Aí fica ligando pra ela, mas você não vendeu ainda o meu? Passa um, dois, você não vendeu ainda o meu, mas vende o meu. E o dela, às vezes, está num valor fora da realidade, não vai vender, a gente explica, fala, não resolve nada. Então, assim, é desgastante. Então, só queria passar para vocês, é realmente um bate-papo. Aí, essa terceira etapa é a etapa em si de sair, de visitar, de escolher o imóvel, mas igual eu falei, passe todos os detalhes para o corretor. Às vezes é claro, às vezes você tá, tipo assim, você tem X valor para gastar e você tá achando que você vai conseguir comprar um andar alto, vista livre, no bairro X, às vezes você não vai conseguir, mas o corretor vai te passar, ó. Dessa forma que você está querendo, a gente teria que aumentar um pouco o valor. Você tem como? Não tem. Então vamos adequar. Você vai conseguir comprar um andar mais baixo, às vezes a vista não vai ser assim do jeito que você quer e tudo mais. E consegue ir adequando ali. Mas assim, é muito importante passar todos os detalhes para o corretor. É lógico, tem gente que às vezes fala assim: eu quero comprar um andar intermediário, um exemplo. Vai visitar o andar mais baixo e acaba gostando. Ou vai visitar o andar mais alto e acaba gostando. Isso não tem problema. Só que eu falo assim, ó, se, por exemplo, você já sabe que de jeito nenhum você não vai morar no primeiro andar, ou de jeito nenhum você não vai morar no andar alto, isso para você é inegociável, então já passa para o corretor. Porque quanto mais informação ele tiver, mais ele vai conseguir te ajudar, mais ele vai conseguir definir o imóvel certo. Porque para mim é péssimo, levou o cliente para visitar 10 imóveis e 9
não tá de acordo com o que ele me pediu, entendeu? Eu particularmente detesto isso. Eu gosto de já mostrar, quando, por exemplo, já mostro 10 imóveis, um exemplo. Normalmente o cliente fala assim, já gostei aqui, 6 dá certo para mim. Às vezes tira os outros que não eram, que tipo assim, vai colocando uma escala, esses daqui são melhores, mas também dariam para ele. Não quer dizer que aqueles outros 4 que ele não gostou não se adequaria. Porque se a pessoa fala a verdade, fala todos os detalhes, a gente já otimiza tanto o meu tempo quanto o seu. Porque o que vai adiantar eu ficar te mostrando um monte de coisa que não condiz com você? Vai adiantar nada. Então, isso é muito importante, passar todos esses pontos, falar a verdade, é muito importante mesmo. E assim, tenha em mente que o corretor está ali para te ajudar. Às vezes as pessoas, eu reparo, por exemplo, quando a pessoa tem imóvel para vender ou tem permuta para colocar no negócio, parece que a pessoa fica querendo esconder aquilo do corretor, achando que o corretor vai julgar, não vai querer ajudar. Muito pelo contrário, se você não falar é muito pior, porque depois eu vou ficar com uma péssima impressão de você. Ó, ele me enrolou, um exemplo. Se você já fala de cara, eu já vou, se tem coisa, às vezes tem coisa de permuta também, que a pessoa tá querendo, por exemplo, eu quero trocar uma casa lá no Planalto Verde por uma casa na Zona Sul pelo mesmo valor. Isso é uma permuta fácil de se conseguir? Não, é uma permuta assim que é um em 1 milhão que iria aceitar alguma coisa assim. Alguém que, por exemplo, gosta lá do bairro e poderia se mudar para lá. Então é 1 em 1 milhão. É muito difícil conseguir uma permuta assim. Mas se é uma permuta que é possível conseguir, a gente vai atrás de te ajudar, de ver se consegue, porque se eu conseguir, para mim, melhor coisa, eu vou vender, entendeu? Então, assim, parece que as pessoas têm esse pé atrás com falar a verdade pro corretor, acho que a gente tá de má vontade, não vai querer ajudar, e não é assim, a gente só, tipo assim, às vezes vai explicar pra pessoa, ó, essa é uma permuta muito difícil de se fazer, se eu conseguir alguma coisa eu te aviso, porque é esse caso que eu tô te falando, que é assim, 1 em 1 milhão, vamos se dizer. Mas se não for uma questão assim, claro que a gente vai atrás, claro que a gente vai querer encontrar a pessoa certa e fazer dar certo. Então, assim, são casos e mais casos, eu não vou entrar em mais detalhes aqui, porque senão o vídeo se estende muito, a gente fica entrando em várias outras questões que não condiz no momento. Mas, assim, em geral, o que eu queria passar para vocês, primeira etapa, vou comprar um imóvel, analise tudo. Pensa qual que é o tipo de imóvel, analise tudo, tipo assim, faça igual essa cliente que eu falei para vocês, que ela já chegou com tudo definido, e quando a pessoa já tem tudo definido é muito mais fácil, a venda acontece linear, ela não fica tipo assim, visitando, aí visita 10, 20, a pessoa às vezes não estou encontrando, fica chateada. Não, ela é linear, você não tem dor de cabeça, nem estresse, nem nada disso. Agora, quando você não sabe o que você quer, que tipo assim, você fala pro corretor X que você quer uma coisa, pro corretor Y que você quer outra, pro corretor G que você quer outra, aí realmente você vai ter bastante desgaste. E a questão de definir o pagamento, segunda etapa, é importantíssimo. Defina, saiba exatamente qual que é o valor que você pode gastar, qual que é o valor de entrada, tudo, defina tudo. E posteriormente vai visitar, marque as visitas, fale assim, quanto mais informação você passar para o corretor, melhor para ambas as partes, pode ter certeza. E encerrando aqui, se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer algo que você queira acrescentar, deixa aqui nos comentários, eu respondo vocês. Foi um prazer gravar esse vídeo para vocês. Na próxima semana já volta a programação normal. Eu peço desculpas aí por qualquer coisa. E muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Um abraço, viu, pessoal? Fiquem bem. Tchau, tchau. Até.